Ao adentrarmos o período anterior à deflagração do conflito, cumpre-nos examinar o Sacro Império Romano Germânico como organismo político intrincado, cuja fragmentação interna e pluralidade religiosa constituía um terreno fértil para tensões irreconciliáveis. A herança da Reforma Protestante, iniciada por Martin Luther em 1517, não se limitou à esfera espiritual, mas repercutiu em todos os estratos da vida política, questionando a autoridade papal, redefinindo a legitimidade dos governantes e conferindo nova centralidade à consciência individual na esfera pública. A Contra-Reforma, movida pela Igreja Católica a partir do Concílio Tridentino e seus aliados, emergiu como força de resistência, buscando restaurar a ortodoxia e consolidar o poder religioso, sobretudo por intermédio da Companhia de Jesus, cujo papel educativo e diplomático se tornou fundamental na luta pela hegemonia espiritual e política. Esta tensão confessional, longe de se restringir à esfera teológica, repercutia diretamente na relação entre príncipes e imperadores, pois cada território do império possuía considerável autonomia, o que permitia a multiplicidade de cultos e a emergência de interesses dinásticos conflitantes. A Paz de Augsburg, de 1555, embora concebida como mecanismo de equilíbrio, instituiu o princípio cuius regio eius religio, reconhecendo a soberania religiosa do príncipe sobre seus súditos, mas simultaneamente consolidando a fragmentação política e deixando entrever futuros litígios entre as confissões. Este sistema, embora aparente estabilidade, revelou-se precário, pois a coexistência de interesses locais e ambições imperiais gerava conflitos latentes, nos quais a lealdade ao imperador era frequentemente condicionada por pressões econômicas, militares e religiosas. Ademais, a sucessão de dinastias com rivalidades internas e alianças mutáveis tornava a política imperial particularmente vulnerável a crises, sobretudo quando confrontada com a crescente influência das potências estrangeiras, interessadas em expandir seu domínio e sua esfera de influência. A fragmentação do território germânico, composta por centenas de principados, cidades imperiais e feudos eclesiásticos, propiciava a emergência de uma guerra de baixa intensidade, marcada por escaramuças e confrontos localizados, cuja intensidade aumentaria com a eclosão da Guerra Geral. Nesse contexto, as disputas entre católicos e protestantes não se reduziam à questão de fé, mas assumiam contornos políticos, econômicos e simbólicos, refletindo a complexa interdependência entre soberania territorial, legitimidade dinástica e autoridade espiritual. A ascensão de famílias nobres influentes, como os Habsburgos, procurava centralizar o poder, mas encontrava resistência nos príncipes regionais, cuja autonomia era garantida por tradições seculares e pelo reconhecimento imperial, constituindo um equilíbrio delicado e facilmente desestabilizável. A rivalidade entre as cidades livres e os estados principescos acrescentava um nível adicional de complexidade, pois estes centros urbanos, economicamente prósperos, defendiam seus privilégios, alianças comerciais e liberdade religiosa, resistindo às imposições externas. A reforma, ao fomentar uma consciência religiosa ativa e crítica, catalisou movimentos de contestação não apenas contra a Igreja, mas contra formas de poder percebidas como arbitrárias, criando um ambiente de constante tensão social e política. A reação da Contra-Reforma, por sua vez, buscou cooptar intelectuais, educadores e diplomatas, ampliando sua influência por meio da persuasão, da educação e, quando necessário, da coerção militar, numa disputa que se estenderia por todo o território imperial. Em paralelo, a ascensão de estados-nação periféricos, como França, Suécia e Dinamarca, observava atentamente as fragilidades internas do império, prontas a intervir em prol de interesses estratégicos e confessionais, antecipando a internacionalização do conflito. A instabilidade não era apenas externa. Dentro do império,
Alianças entre príncipes protestantes e católicos frequentemente se formavam e se dissolviam conforme conveniências imediatas, refletindo a pragmática da sobrevivência política em tempos de incerteza. O período imediatamente anterior a 1618, portanto, caracteriza-se pela coexistência de tensões acumuladas, por um lado, e por mecanismos institucionais destinados a mitigá-las, por outro, cujo equilíbrio se encontrava constantemente ameaçado por eventos imprevisíveis. É nesse cenário que se insere a Boêmia, cuja população predominantemente protestante se vê confrontada com a autoridade católica do imperador Ferdinando II, precipitando-se numa série de eventos que culminariam na defenestração de Praga e no início do conflito aberto. A rivalidade entre os interesses imperiais e os direitos dos príncipes locais, aliada à polarização confessional, constitui o pano de fundo indispensável para compreender a ignição do conflito, cuja violência se expandiria rapidamente para além dos confins do Império. Igualmente, a herança política e religiosa do século XVI, reforma, contra-reforma, a paz de Augsburg e a autonomia dos principados, revela-se fundamental para apreender a lógica dos protagonistas, suas decisões e as inevitáveis confrontações que se aproximavam. Assim, os antecedentes da Guerra dos 30 Anos são inseparáveis das estruturas de poder, das tensões confessionais e das ambições dinásticas que caracterizam o Sacro Império Romano Germânico, fornecendo o contexto necessário para a compreensão das primeiras centelhas do conflito. Compreender estes antecedentes é, portanto, preparatório para a próxima etapa, a análise do estopim do conflito, a Revolta Boêmia, que terá início com a defenestração de Praga e lançará a Europa num período de guerra prolongada e devastadora, sobre o qual nos debruçaremos na aula subsequente.